Brasileira que passa mal na Califórnia e descobre aneurisma cerebral precisa da ajuda da comunidade. Texas aprova lei polêmica que criminaliza a entrada ilegal no estado e autoriza a expulsão dos imigrantes indocumentados. Universidade de Nova York oferece bolsas de estudo para brasileiros que trabalham com meio ambiente e clima. Detectores de metais começam a ser testados em escolas da Flórida para impedir que alunos levem armas para salas de aula. Imigrantes comemoram 6 meses da lei que autoriza indocumentados tirarem a carteira de motorista em Massachusetts. A procura pela driver license bateu recorde. Segundo os dados, mais de 88 mil pessoas receberam permissão para dirigir. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre esta edição com um apelo para a nossa comunidade. Uma brasileira que vive aqui nos Estados Unidos há 10 anos construiu o nome como renomada chefe de cozinha com muito sacrifício. Agora precisa de ajuda. É que ela passou mal e foi internada às pressas em Los Angeles, na Califórnia. Os médicos então descobriram um aneurisma cerebral. Ela segue no hospital e a família pede apoio dos brasileiros. A repórter Eloá Orazen tem mais informações. Não se deixe enganar. Apesar de viver nos Estados Unidos há uma década e ter até passaporte americano, Ana Carolina Aquino, a Calu, é 100% brasileira. Natural do Rio de Janeiro, Calu revela suas origens na garra e na força de vontade. Ela, que atuou como chefe de cozinha em grandes restaurantes e eventos, como o Oscar, estuda agora para ingressar na área financeira e dar uma verdadeira guinada na carreira. Mas os planos de Calu, pelo menos por enquanto, estão parados por força maior. No dia 5 de dezembro, a brasileira sofreu um desmaio no lugar de trabalho, em Hollywood, e foi admitida em estado grave no hospital mais próximo. Os médicos constataram aneurisma e a jovem foi submetida a uma cirurgia para estancar o sangramento cerebral. De acordo com um dos irmãos da vítima, é provável que Calu tenha de passar por uma segunda cirurgia e não há muitas informações sobre sequelas e o estado de saúde geral da moça. O desejo da família é continuar o tratamento no Brasil. Os amigos da brasileira criaram uma campanha de vaquinha online para ajudar a família a custear os gastos com médicos, hospitais e traslados. Eu comecei a fazer uma vaquinha para poder arcar com algumas despesas médicas e também as despesas para a família vir aqui cuidar dela nesse momento. A família não é uma família super rica, é uma família... Ela nasceu no Rio, ela é de Bangu e a mãe dela é do Maranhão, então eles precisam dessa ajuda. E com essa ajuda, o que a mãe dela quer fazer é que até o ponto assim que a Calu melhore, poder levar ela de volta para o Brasil. Então, se alguém puder ajudar, muito obrigada, muito obrigada. Qualquer ajuda é válida. E um brasileiro natural de Pernambuco foi encontrado morto no banheiro de casa em Hudson, no estado de Massachusetts. O corpo dele foi descoberto neste final de semana e a polícia está investigando esse caso, que segue até agora inconclusivo. A polícia ainda aguarda, por exemplo, o laudo do IML para concluir as circunstâncias da morte, que é um mistério para amigos e familiares. Investigadores dizem também que nenhuma hipótese está descartada. Severino Magno Salvador Barros tinha 37 anos e era muito querido na comunidade local, onde ele vivia há muitos anos. A família disse que está muito abalada com a tragédia e agradece a compreensão e ajuda dos brasileiros da região, enquanto o corpo não é liberado para o sepultamento. Os pais de Severino, que moraram muito tempo em Massachusetts, estão voltando para a região para lidar com os trâmites da morte. O corpo do brasileiro deve ser levado para sua cidade natal, em Afogados de Ingazeira, no Pernambuco. Agora a gente vai mudar de assunto, gente. A Prefeitura do Rio de Janeiro abriu inscrições para um programa de intercâmbio que vai acontecer em Nova York. O curso será voltado para profissionais de nível médio a sênior que atuem na área de clima e meio ambiente.
O curso será de 2 semanas na Universidade Columbia, em Nova York. Os profissionais, pesquisadores e acadêmicos que moram no Rio de Janeiro e trabalham com assuntos ligados ao meio ambiente podem se inscrever nesse programa através do site da Prefeitura do Estado. O edital já está aberto para inscrições. O programa de intercâmbio da Universidade Columbia tem o apoio e colaboração da Columbia Global Centers Rio e do Climate Hub Rio, centro de estudos dedicado ao clima no Rio de Janeiro, que completa agora 10 anos. A ideia é realizar troca de experiências, ampliar o conhecimento e fornecer uma especialização aos brasileiros em políticas e combates climáticos. Depois do intervalo, o governador do Texas assina pacote de leis para prender imigrantes ilegais no estado. E polícia de Chicago investiga a morte de uma criança e internação de outras 5 por doenças que estariam se espalhando em abrigo para imigrantes. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código RECORDTV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Tap. Foi. A Câmara dos Deputados do Brasil aprovou ontem à noite com urgência a derrubada do projeto que exige vistos de turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. O projeto de lei que derruba o decreto editado pelo presidente Lula permite que a pauta seja analisada pelo plenário da Câmara sem a necessidade de passar por uma comissão especial, como previu o rito de tramitação. Mas ainda não há data para que esse projeto seja analisado. Lembrando que em maio o governo brasileiro editou um decreto que retomava a exigência do visto para turistas desses 3 países em sinal de reciprocidade, já que essas nações também exigem o visto para a entrada de brasileiros. Agora, se esse projeto de lei for aprovado, na prática, ficaria dispensada a volta da exigência de vistos para entrada no Brasil, que estava prevista para entrar em vigor no começo do próximo ano. No Texas, o governador sancionou uma nova e polêmica lei que é radical e visa os imigrantes. A medida criminaliza quem tentar entrar no estado de forma irregular. Essa medida é considerada a mais agressiva e dura da história dos Estados Unidos contra a imigração indocumentada. A Casa Branca disse que vai recorrer na justiça. The only thing we are doing by this law is making sure that our law enforcement have the tools they need to actually take action against those who are actually coming across the border illegally. O governador Greg Abbott assinou a Lei SB4 em uma cerimônia pública, diante de dezenas de apoiadores. A nova medida torna crime quem cruzar a fronteira do México e tentar entrar sem documentos no estado do Texas. A nova regra foi considerada uma das leis anti-imigrantes mais rígidas da história dos Estados Unidos. A medida dá poderes sem precedentes para policiais locais e estaduais. Eles vão poder prender suspeitos sem provas e expulsá-los de volta ao México sem questionamentos. Tribunais estaduais também terão autonomia para emitir ordens de deportação sem processo judicial. E se o imigrante for reincidente, ele pode ser condenado a 20 anos de prisão. As novas regras que tinham sido aprovadas pelo Congresso Estadual no mês passado foram consideradas controversas, abusivas e discriminatórias por ONGs, grupos de direitos humanos e advogados pró-imigrantes. A Casa Branca disse que vai contestar o Texas nas cortes norte-americanas. Especialistas dizem que o SB4 viola a Constituição e ultrapassa limites estaduais, invadindo poderes do governo federal. Em 2012, o Arizona tentou aprovar uma medida semelhante, mas a Suprema Corte americana considerou que o estado estava usurpando funções federais e suspendeu a medida. Greg Abbott, Ron DeSantis, eles estão cada vez puxando ou testando os limites da 10ª emenda da Constituição dos Estados Unidos. A 10ª emenda determina os direitos dos estados e onde entra a soberania do estado e a deferência ao governo federal. Então, essas ações inconstitucionais do governo do Texas, nesse momento, serão testadas, certo? Isso irá a litígio, mas o fato que existem governadores, prefeitos de estados democratas que estão mencionando a imigração, isso empodera Greg Abbott, isso empodera Ron DeSantis. Então, não me surpreendo com essa medida extrema do Texas.
E ontem a gente falou aqui no jornal sobre a morte de uma criança em um abrigo para imigrantes em Chicago. Agora a polícia anunciou que essa investigação aumentou. É que além dessa morte, pelo menos mais 4 crianças e um adolescente já foram hospitalizados por causa de doenças adquiridas nesse abrigo. Famílias imigrantes com crianças estão entre as mais de 2.000 pessoas que vivem hoje neste armazém, que foi transformado para ser um abrigo temporário para os requerentes de asilo recém-chegados. Mas ativistas denunciam que doenças estão se espalhando no local. A polícia já investiga a morte repentina de um menino de 5 anos que teve febre alta e convulsionou no domingo e rapidamente veio a óbito. Investigadores tentam agora entender o que está acontecendo, porque além dessa morte, pelo menos mais 4 crianças e um adolescente já foram hospitalizados por causa de doenças supostamente adquiridas nesse abrigo. We provide on-site medical care. O prefeito de Chicago, Brandon Johnson, disse que a cidade está apoiando as famílias da melhor maneira possível e justificou que muitos imigrantes já estão chegando à região doentes. Os imigrantes, por outro lado, negam. Dizem que doenças como varíola e gripe estão se espalhando rapidamente no local e afetando sobretudo as crianças. Eles também denunciam que o abrigo está tomado de percevejos e que não há assistência médica, kits de emergência ou medicamentos disponíveis. E saiu um levantamento que revela os números da imigração em Nova York. Segundo os dados, a cidade enviou quase 20 mil imigrantes para fora da Big Apple desde março do ano passado. Esse despache de indocumentados foi feito através de um programa de compra de bilhetes de viagem. Ou seja, a cidade está fazendo a mesma ação que estados como Texas, que ela tanto critica. Segundo os dados da prefeitura, esse programa custou à cidade até agora mais de 4,6 milhões de dólares somente neste ano. Ainda segundo as informações, esses imigrantes foram enviados para cerca de 10 estados diferentes dos Estados Unidos, incluindo Texas e Flórida, 2 estados liderados por republicanos que têm programas próprios para enviar pessoas para outras jurisdições. Segundo a cidade de Nova York, o programa de envio é opcional e dá aos imigrantes a escolha de onde querem ir caso não queiram permanecer na Big Apple. Um porta-voz da prefeitura revelou que mais de 154 mil requerentes de asilo e imigrantes chegaram à cidade nos últimos 20 meses. Agora a gente muda de assunto porque o número de mortos na Guerra do Oriente Médio, que começou no dia 7 de outubro, já se aproxima de 21 mil. 19 mil pessoas só do lado palestino. Organizações e instituições de governos internacionais pressionam pelo fim do conflito. Os Estados Unidos também enfrentam pressão contra o apoio à guerra. Hoje, Israel declarou que está pronto para um novo cessar-fogo com libertação de reféns e ajuda humanitária a Gaza. Os detalhes com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. O presidente israelense Isaac Herzog disse que Israel está pronto para uma nova pausa que vai permitir a entrada de mais ajuda humanitária e a libertação de reféns. Num pronunciamento a embaixadores de 80 países, Herzog declarou que a responsabilidade para isso acontecer agora é da liderança do Hamas. No discurso, ele reforçou que Israel não está combatendo os palestinos que moram em Gaza, mas sim os terroristas, e que o país está seguindo o direito humanitário internacional. Nesta terça-feira, o exército israelense anunciou ter matado um palestino financiador do Hamas, envolvido na transferência de milhões de dólares para o grupo por meio de uma empresa de câmbio. Subi Freuana foi morto em Rafah por um caça israelense, segundo os militares. De Tel Aviv, Denise Odorici para o jornal Américas no Ar. No próximo bloco, a gente mostra a polêmica medida da Flórida que quer implementar detectores de metal na entrada das escolas. E a gente fala sobre o perigoso e criminoso aumento do uso da inteligência artificial por estudantes para fabricar nudes fakes das colegas nas escolas do país. Polêmica na Flórida. O governo do estado iniciou um programa milionário de detectores de metais nas escolas para verificar a mochila dos alunos. A ideia é impedir que os estudantes entrem nas salas de aula com qualquer tipo de arma e cometam ataques em massa. A reportagem é da Carla Marinho. O novo sistema é chamado de Open Gate. É um detector de metal que fica na porta da escola para verificar possíveis armas nas mochilas ou bolsas. O projeto piloto foi implementado na Wekiva High School, no condado de Orange, na Flórida.
uma semana antes do recesso das festas de fim de ano. O chefe de polícia do distrito escolar, Brian Holmes, chama essa medida de necessária para combater a violência armada nas escolas. Essa instituição é a primeira a receber o programa de segurança. No início do ano que vem, outros 6 colégios devem ter o Open Gate instalado. O sistema, que vai custar aos cofres públicos $475 mil, será ampliado para todo o estado. A Mariana tem um filho na High School de Lake Nona, a próxima da lista para receber o equipamento de segurança. Para ela, a medida é necessária. Eu acho que não acaba o problema é muito mais grave, mas eu acho que a questão do detector de metais na entrada das escolas inibe a questão da violência. Isso é uma coisa importante. Vai ser mais difícil entrar com qualquer tipo de arma. Isso, para os pais, eu acho que dá uma segurança, para os alunos também. Então, eu achei super válido, eu estou feliz que isso vai acontecer agora. Já no final do ano, eles já voltam no dia 6 de janeiro com o sistema implantado. Desde o ataque na escola de Parkland em 2018, o governo da Flórida vem aprovando leis para aumentar a segurança, como a permissão para professores portarem armas de fogo na sala de aula. Segundo a Gun Violence Archive, só este ano a Flórida registrou 28 tiroteios em massa, em diferentes locais, incluindo colégios, com um total de 127 pessoas feridas e 36 mortos. Seguindo no assunto de escolas, no sul da Flórida, pais estão indignados com um novo e perigoso uso da inteligência artificial. Alunos de uma escola de Miami-Dade usaram a tecnologia para fazer montagens falsas de nudez, um problema que vem se tornando mais comum do que a gente imagina. 2 alunos foram suspensos desta escola por 10 dias depois de criar uma série de fotos falsas pornográficas de alunos e alunas. Pelo menos 2 dúzias de estudantes descobriram que foram afetados pelas montagens feitas pelos colegas com a ajuda da inteligência artificial. O aplicativo copia a foto de uma pessoa de uma rede social e coloca a imagem em um corpo diferente, mas com a aparência realista. Este pai disse que estava inconformado com a violação de privacidade e desrespeito entre os alunos e afirmou: é apenas algo que não creio que vai acabar tão cedo. Vai continuar e continuar até chegarmos à resolução que procuramos, que é a expulsão imediata destes 2 jovens. O FBI alertou que esse não é o primeiro caso do país e que várias outras escolas estão enfrentando o problema de deepfake desde o início deste ano. Quanto mais a tecnologia se torna acessível, mais casos de fotos e vídeos falsos pornográficos estão surgindo e muitos deles estão sendo usados para assédio ou extorsão dos envolvidos. Especialistas dizem que há poucos recursos para as vítimas desse tipo de ataque. Por isso, os congressos estaduais estão tentando aprovar medidas locais que possam punir de forma rigorosa os criadores desse material abusivo, com penalidades criminais, civis e multas milionárias. Pelo menos 10 estados já aprovaram medidas semelhantes contra as deepfakes. Uma análise da agência Associated Press sobre matrículas públicas, privadas e domiciliares nos Estados Unidos revelou dados alarmantes. Pelo menos 50 mil estudantes não voltaram às aulas nos Estados Unidos após a pandemia de Covid-19. Os pesquisadores chegaram a esse número alto de evasão escolar após analisarem dados do censo norte-americano na área de educação. Segundo os estudiosos, os motivos para essa alta abstenção são variados e ainda não são totalmente compreendidos. Mas entre as principais causas que levaram a esse problema estão a falta de moradia, problemas mentais ou perda de interesse e motivação após a pandemia. Para o governo, os números da evasão escolar ainda estão muito altos, apesar de uma leve melhora em comparação com os dados de 2021, quando mais de 200 mil estudantes estavam fora das salas de aula. Depois do intervalo, incêndios florestais podem desbloquear produtos químicos causadores de câncer. E o governo de Massachusetts revela dados positivos e significativos sobre a emissão de carteiras de motorista para indocumentados. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor, sem taxa de envio. Use o código Record TV e ganhe $15 em envios mínimos de $25. Foi.
novo estudo preocupa e muito partes do país que são repetidamente afetadas pelos incêndios florestais sazonais. É que, segundo os pesquisadores, o fogo das queimadas pode ativar partículas cancerígenas no solo e provocar inúmeros problemas de saúde para quem vive nessas áreas. O novo estudo, recém-publicado na revista Nature, sugere que o calor intenso dos incêndios florestais pode desbloquear produtos químicos do solo e transformá-los em agentes causadores de câncer. A pesquisa é inédita porque muitas outras tiveram como foco os impactos dos gases de efeito estufa provocados pelas queimadas. Agora, essa nova descoberta mostra a importância de olhar para os efeitos nos humanos dos metais naturais no solo e nas plantas que sofrem alterações com o alto calor provocado pelos incêndios. Um dos exemplos citados no estudo é o cromo, que pode mudar de sua versão benigna para partículas tóxicas que entranham no solo e são transportadas pelo ar. O cromo é comum em solos do oeste dos Estados Unidos e em locais como Austrália, África do Sul e Brasil. Para os pesquisadores, as descobertas são alarmantes à medida que o globo segue aquecendo e colocando mais incêndios florestais no mapa a cada novo ano. Pelo menos 5 pessoas morreram na passagem da gigante tempestade que atingiu o nordeste do país. A chuva forte e o vento intenso de mais de 70 milhas por hora chegaram durante a madrugada, assustando muitos dos moradores. Na manhã de hoje, o cenário era de muita destruição e alagamentos. New York e New Jersey foram as áreas mais afetadas por esse mau tempo. Em alguns lugares choveu tanto que a água cobriu os carros. Várias pessoas precisaram ser resgatadas pelas equipes de socorro. New Jersey declarou o estado de emergência. No nordeste do país, mais de 700 mil residências estão sem energia elétrica e não há previsão para voltar. Essa tempestade é a mesma que veio do Golfo do México, passou aqui pela Flórida no final de semana, deixando um rastro de destruição. A tormenta subiu pela costa leste e chegou com força durante essa madrugada. Não há mais previsão de chuva, mas algumas áreas do Nordeste e da Nova Inglaterra permanecem em alerta de inundações, já que os rios locais ainda estão enchendo e subindo de nível. Bom, e feito esse alerta, vamos para a nossa previsão do tempo, dar uma olhada no nosso mapa, ver as temperaturas e se tem previsão de chuva para outras regiões do país. Olha só, em Boston já vai ter sol previsto, assim como em Nova York e em Washington também. Máxima não passa de 50 nessa região. O sol permanece em Norfolk, Charlotte e Atlanta, onde a máxima bate 51. Na Flórida tem mínima de 44 em Jacksonville e previsão de chuva ao longo do dia em Miami. Em New Orleans, máxima de 60 e bastante sol. Tempo encoberto em Houston e San Antônio, a gente tem a mesma coisa, sol entre nuvens, mínima de 58, máxima de 73 graus nessa região. Em El Paso, a gente tem chuva ao longo do dia, com o sol aparecendo em alguns momentos, mínima de 47. Albuquerque, tempo encoberto nessa área, mínima de 37. Phoenix, a gente tem chuva com sol, mínima de 51, máxima de 74. Las Vegas, tempo encoberto. Los Angeles, chuva. E São Francisco, a gente também tem chuva nessa área, com mínima de 50, máxima não passa de 59. E agora a gente fala de Massachusetts, que completou 6 meses da autorização pelo governo para driver license para motoristas indocumentados. O número de pessoas que tiraram esse documento surpreendeu a todos e bateu recorde, como nos mostra agora a repórter Giovanna Lucatelli. Segundo os dados, mais de 88 mil pessoas receberam permissão para dirigir, sendo que 51.850 delas compareceram pessoalmente ao Departamento de Veículos Motorizados, o RMV, para tirar a carteira. Além disso, mais de 31 mil pessoas solicitaram a transferência para Massachusetts de carteiras emitidas em outros estados. Relatório revela ainda um aumento significativo de 242% nas permissões para dirigir e 116% na emissão de novas carteiras, em comparação com o período anterior à nova lei. Para atender a demanda crescente, o RMV reforçou a equipe com mais de 250 novos funcionários, além de ampliar os horários de atendimento e abrir novos postos. E para que o maior número de pessoas seja atendido, os materiais informativos foram traduzidos para 15 idiomas e uma empresa de intérpretes foi contratada para atender em mais de 100 línguas diferentes. Os especialistas consideram os números significativos. A gente esperava com que os imigrantes fossem ao órgão do Estado, a Motor Veículo, e
fizesse a sua carteira de motorista. Mas o que a gente não esperava é que tantas pessoas assim fossem a Moro Veículo. É claro, e a gente preparou o órgão, a gente contratou funcionários, a gente contratou intérpretes, traduziu materiais e colocou pessoas, imigrantes principalmente, na porta da Moro Veículo para dar as boas-vindas à comunidade imigrante. E está aí o resultado. Na realidade foi um sucesso, mas ainda não é o final. A gente espera com que mais pessoas, que a gente sabe que ainda não tiraram a carteira de motorista, possam vir ao órgão e tirar a carteira, para que esse sucesso continue, porque é a principal meta que a gente tem depois de 20 anos que a comunidade tem trabalhado e lutado para que essa carteira de motorista acontecesse. É isso aí, parabéns para os imigrantes dessa região que conquistaram essa vitória, né, Evelyn? Com certeza. Bom, o Jornal Américas no Ar, então, termina agora. Você fica com mais um episódio da reapresentação da superprodução Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite, gente. Boa noite.